Bom dia, nós vamos aqui agora orar ao Senhor para que a leitura de hoje seja uma leitura bíblica, mas que seja bem aplicada em nossas vidas. Hoje é sábado, então vamos orar. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, pedimos que nos ajude, Senhor, a ler a Tua palavra no livro de Isaías, no capítulo 58, verso 13 e 14. Para que nós possamos compreender esta palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, meus queridos. Eu estou aqui, vou botar o meu chapéu, meu boné, para ficar tranquilo, eu ficar mais elegante, né? Então, a palavra de hoje é um problema sério que nós enfrentamos como adventista do sétimo dia. Antigamente, nós adventistas, eu ainda sou desse tempo, né? Hoje eu estou com 74 anos, e aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Era bem diferente de hoje, a guarda do sábado. Então, lá no Mato Grosso, teve uma cena muito linda. Chegou muitos adventistas para colonizar um lugar por nome Cabaçal. Hoje lá tem muito adventista lá naquele lugar. Então chegou os adventistas e fizeram os seus acampamentos, as suas casas de pau a pique, para eles ficar ali. Mas quando chegou na sexta-feira, a coisa mais interessante que aconteceu, que era mata mesmo. E todo mundo na beira daquela estrada fez as suas moradias. E no pôr do sol de sexta-feira, os hinos de todas aquelas casas, tudo cantando na mesma hora, entoou no meio da mata. Parecia que era um som tocando no meio da mata. Isso é muito interessante. Por isso que a gente está aqui para falar sobre esse assunto, porque a Bíblia é muito clara. Às vezes você lê os 10 mandamentos lá e vai no quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificar e tal. Por isso que o título da minha live hoje ela é o sábado é de Deus, não é meu e nem seu, é de Deus. E aqui no capítulo 58 do livro de Isaías, o verso 13, eu estou lendo uma linguagem moderna, eu acho que é uma das últimas linguagens, agora eu gosto dessa linguagem, porque deixa a gente muito esclarecido, principalmente, né, algumas questões, alguns textos bíblicos da Almeida, né, da NVI. A NVI está mais um pouquinho, mas essa aqui está mais moderna do que... Só que a gente não deve buscar as coisas mais modernas, porque pode ter algum probleminha. Mas aí eu quero mostrar para vocês aqui, Isaías capítulo 58, verso 13, que diz assim: o Senhor Deus diz... Aqui não está dizendo assim, o homem ou fulano de tal diz. Aqui diz, o Senhor Deus diz. Aonde é que Deus diz? Se Deus disse, escreveu nas tábuas de pedra lá, lembra-te do dia de sábado para santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo, né? Em 6 dias Deus fez. Lá no finalzinho, né, do mandamento está lá.
E o mandamento começa assim: lembra-te do dia de sábado para santificar, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está para dentro das tuas portas. É assim que começa o mandamento, que é o quarto mandamento, né? Êxodo, capítulo 20, verso 8, começa. Dentro dos 10 mandamentos. Então, esse mandamento, ele é o centro de todos os mandamentos. Todos os mandamentos é essencial. Quem obedece o mandamento do sábado, obedece os outros mandamentos. Agora, quem não obedece o mandamento do sábado, pode desobedecer os outros mandamentos, que não vale nada. A Bíblia deixa muito claro que quem obedece, quem transgride um, transgride o resto. Então aqui, se o Senhor diz, obedeça às leis a respeito do sábado, não cuide dos seus próprios negócios no dia que para mim é sagrado. Deus está dizendo, para mim é sagrado. Considere o sábado como um dia de festa, o dia santo do Senhor, que deve ser respeitado. Guarde o sábado descansando em vez de trabalhar. Não cuide dos seus negócios e nem fique conversando à toa. Bom, agora vamos ficar um pouquinho aqui com essa palavra, conversando à toa. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos no sábado. Às vezes a gente chega na igreja e aí encontra o amigo e já começamos a conversar nas coisas que passou durante a semana. Mas o sábado não é isso. Para muitos às vezes acontece, irmão. Eu vi uma leitura de um pastor aí, e que essa leitura diz assim, que muitas vezes o sábado virou um feriado. Não é um feriado. Sábado é um dia separado da semana. É de Deus, não é nosso. Por isso que lá logo no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, verso de 1 a 3, lá fala que Deus criou o sábado, e Deus descansou e separou e santificou para ele. Então esse é um dia de respeito. E muitas pessoas dizem, mas quem só vai para o céu quem guarda o sábado? Não. Mas aqui o verso 14 vai falar alguma coisa, né? Se você pegar a Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, você lá, ela bate forte, hein? No verso 14 do capítulo 58 de Isaías. Então, conversando à toa, nós fizemos muito isso. Conversar coisas da nossa... Esse conversar à toa aqui é conversar as coisas da nossa vida diária, o que passamos pela semana, os negócios, né? Às vezes acontece assim... eu vou contar uma historinha, é uma piada de crente às vezes, né? Não sei se foi real, mas conta-se uma história de que um irmão chegou no dia de sábado. Não, chegou uma pessoa para pagar o irmão no sábado. E ele falou, eu vou embora e eu quero te pagar. Ah, mas hoje é sábado, eu não recebo. Aí ele falou, não, mas se eu ir embora, nunca mais eu vou te pagar porque é sábado hoje. Se eu não vou te pagar porque eu vou viajar. Aí ele disse, então faz o seguinte, irmão. Coloca lá em cima da geladeira. Ele não pegou, mas ele mandou, coloca lá em cima da geladeira para mim. Então isso são coisas que a gente vê os outros falando por aí, né? Outra coisa, o irmão encontrou com o outro no sábado. Os dois irmãos adventistas encontrou com o outro no sábado. E aí um tinha um carro para vender. E ele viu lá. Se é de esperar logo, se é que ele tinha interesse de comprar o carro, esperasse passar o sábado. Mas ele disse assim, você está vendendo esse carro? Tô. Se não fosse sábado, eu queria saber quanto que é.
o valor do carro. Aí o outro, se não fosse sábado, né, nós podíamos até fechar negócio. E foi indo, se não fosse sábado. Aí quando terminou a conversa, o negócio estava feito. Então são coisas que a gente vê falar. Não sei se aconteceu, mas a gente vê falar, pode acontecer. Então, a Bíblia deixa muito claro, que o sábado é de Deus, não é nosso, e nós devemos respeitar até com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Aqui diz assim que é um dia de festa e um dia de alegria. Quer ver, ó? Como sábado, guarde, como é que é? Considerem o sábado como um dia de festa, um dia santo ao Senhor. Agora, vamos dar uma lidinha aqui no verso 14, que diz assim: se me obedecerem, se me obedecer, aqui já Deus está falando, se me obedecer o quê? Se me obedecer guardando o sábado. Se me obedecer, eu serei uma fonte de alegria. Tá vendo? Aí aqui entrou a palavra alegria. Eu serei uma fonte de alegria para vocês. Farei com que vos vença todas as dificuldades. Aqui chega um ponto muito sério. Porque às vezes nós estamos passando por dificuldade e não sabemos por quê. Porque aqui, se nós obedecer corretamente, nós vamos vencer todas as... Não está dizendo uma dificuldade, não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldade, mas aqui está dizendo que nós vamos vencer todas as dificuldades. E vocês serão felizes na terra que eu dei ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Aqui está dizendo que o Senhor disse, o Senhor falou. Então, se nós obedecermos o mandamento do sábado, serei uma fonte de alegria para vocês e farei com que vença todas as dificuldades. Bom, eu queria... Todos nós pensam assim, mas eu faço isso, eu guardo o sábado, eu guardo os mandamentos de Deus, eu oro, eu faço meditação de manhã e estou cheio de dificuldade, mas aqui não está dizendo que nós não vamos ter dificuldade, senão a palavra dizia assim, se você guardar os meus mandamentos, vocês não vão ter dificuldade. Não é assim que está escrito. Está dizendo aqui, vença todas, vencer. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós não estamos isentos de dificuldade, mas a palavra está aqui, vencer as dificuldades. É vencer. Vem uma doença, até esse dia eu estava doente, eu venci. Deus venceu, me ajudou com que eu passasse por ela, mas no começo a gente fica até um pouco duvidoso. Será que chegou a minha vez de ir para a sepultura? Porque quando vem a doença, a gente se preocupa. Mas aqui, nós vamos... primeira fonte, alegria. Né? Alegria. Aqui no verso 3 diz, dia de festa, dia de alegria, daqui uma fonte, se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria. E quando a gente tem alegria, o que acontece? Eu venço as dificuldades. O texto não quer dizer que nós não vamos ter dificuldade, está dizendo que nós vamos vencer. E vocês serão felizes na terra. Aqui,
Aqui, por exemplo, como a Bíblia foi escrita em um tempo onde o povo de Israel estava indo sempre atrás da Canaã terrestre, que Deus prometeu a quem? Jacó. Ele prometeu primeiro a Abraão, depois a Jacó, depois Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que as orações sempre eles faziam orações, era assim, ó. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Porque esses homens que foram fiéis a Deus. E aqui nós vemos que serão felizes aonde? Na terra. Na terra que eu dei, né? Qualquer lugar que nós estiver morando, essa terra ela é de Deus. Deus nos deu, Deus nos concedeu. Então por isso que nós temos que ser felizes, mesmo no meio da dificuldade, porque nós vamos vencer a dificuldade. E muitas vezes nós estamos sofrendo, porque primeiro que nós não acreditamos que nós vamos vencer, e segundo, nós negligenciamos os mandamentos de Deus. Então por isso, meu querido, é para você ver que Deus é fiel a nós, mas nós precisamos obedecer. Porque nós somos pessoas livres para escolher o caminho para nós andar. Livres, nós somos livres. Por isso que Deus é um Deus de amor. Deus não obriga nós a fazer nada, não obriga a guardar seus mandamentos, não obriga nós a obedecer, né? Mas ele está dizendo, se me obedecerem, porque esse ser aqui é um grande nome. Porque aqui nós somos livres, se me obedecer. Aqui não está dizendo, você é obrigado a me obedecer. Se me obedecer, eu serei uma fonte de alegria para vocês. Aqui está muito claro, meu querido. Muito claro, a Bíblia é muito clara, a Bíblia é cheia de fonte de alegria, fonte de esperança. Agora, quando fala aqui a terra que hoje Deus não está mais prometendo aquela terra de Canaã que ele ofereceu lá para o povo de Jacó, o povo de Abraão, de Isaac, né? E pro povo na verdade para o povo de Israel. Quando fala Jacó aqui, está falando de Israel, o povo de Israel, o povo judeu. Deus lá ofereceu aquela terra de Canaã para eles, né? Era uma terra muito, muito fértil, muito boa. E Deus ofereceu a eles, que daria a eles. Mas sabe que o povo de Israel foi tão desobediente a Deus que eles perdeu várias vezes aquela terra. E depois eles ficavam querendo voltar, mas aí já precisava de muito trabalho, né? Que nem aconteceu quando a Babilônia tomou conta daquilo lá tudo e acabou com tudo, até com o templo. Então nós vamos entender aqui. Nós precisamos entender que nós estamos em busca de uma Canaã celestial. Mas para nós subir nessa Canaã celestial é preciso de quê? Eu quero ler um outro texto aqui para vocês, porque muitas vezes nós ficamos muito preocupados com nós mesmos. Será que eu preciso preciso obedecer a Deus tanto assim para herdar a minha salvação? Isaías 33 aqui, no verso 14, vamos ver aqui, ó. Sabe quando aqui, verso 14, capítulo 33, verso 14 diz assim: em Sião, os pecadores tremem de medo,
cheio de pavor. Eles perguntam: quem poderá viver perto desse fogo devorador? Perto dessas chamas que não para de queimar? Essas palavras, fogo devorador, ela se atribui a Deus. Quando Deus apareceu para Moisés, era um fogo lá na sarça ardente, e várias vezes o Espírito Santo apareceu na cabeça dos discípulos, né? Aquele foguinho no dia de Pentecostes na cabeça dos discípulos, em forma de fogo. Então, aqui em Isaías, o fogo deu. Agora, Sião era um monte santo, né? Os pecadores tremem de medo. Aí, o verso 16 diz assim, ó. Não, o verso 15. O verso 15, eu li o 14, né? Agora vamos ler o 15. Somente poderá fazer isso quem age corretamente, sempre diz a verdade, não fica rico à custa dos fracos, nem aceita dinheiro para torcer a justiça, que não se junta com os que planeja crimes de morte, nem concorda com os planos dos maus. Então, quando nós obedecemos o dia de sábado, essas outras coisas, nós obedecemos todas. O problema maior agora, se nós desobedecemos corretamente o sábado e desobedecemos outras coisas, aqui ela influi quase todos os 10 mandamentos no capítulo 15, no versículo 15 aqui. Ó, vamos ler de novo para você entender. Ó, somente poderá fazer isso o quê? Estar com Deus. Somente poderá fazer isso quem age corretamente, sempre diz a verdade, que não fica rico à custa dos fracos, nem aceita dinheiro ou suborno, né, para torcer a justiça, que não se junta com os que planejam crimes de morte e nem concorda com os planos dos maus. Quais são os planos dos maus? Transgredir os mandamentos de Deus. E principalmente o sábado. Que hoje a gente, quando conversa com pessoas, não, esse negócio de sábado não existe. Isso não é verdade, a Bíblia. Aí vem o verso 16. Você sabe que lá no verso 14 do capítulo 52, fala que nós ia ganhar uma terra, né? Nós ia para um lugar. Nós vai para um lugar. E aqui está a resposta. Ó, quem age assim, verso 16 do capítulo 33, abre a sua Bíblia e vê. Vai ter uma diferencinha na leitura, mas ó, quem age assim viverá seguro. E em fortalezas feitas de pedra, ele encontrará refúgio, ele sempre terá comida, nunca lhe faltará água para beber. Nas outras Bíblias diz assim, o pão será dado e a água será certa, né? O que está dizendo aqui, ó? É muito interessante, ó. Quem age assim viverá seguro. E em fortalezas feitas de pedra, ele encontrará refúgio. Ele sempre terá comida e nunca lhe faltará água para beber. Então, meus queridos, é esta aqui. Os planos de Deus para nós é muito bom,
Mas precisa de quê? Eu e você aceitar. Precisamos aceitar, só isso. Deus quer de nós só obediência. E Ele não força a nós a obedecer. Agora eu quero só, para finalizar, eu quero dizer, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E Ele precisa achar pessoas desta forma que a Bíblia está ensinando. Você sabe por que a gente adventista fala muito no sábado? Tem gente que fala assim, os adventistas só falam no sábado, não falam em Jesus. Sabe por quê? Porque é o mandamento que vai atuar nos últimos dias. Vai ser uma briga de 2 dias de guarda. Os que guardam o domingo, primeiro dia da semana, como dia do Senhor, que já estão falando por aí, e o sábado de Deus. O sábado é de Deus, o domingo é do homem. A briga no final vai ser esses 2 dias. Se você não guarda o sábado, guarda o domingo, você não vai ser perseguido. Você não vai ser perseguido. E tem um problema muito sério aí. Se você não guarda o sábado direito, poderá pular para o outro lado. Porque você está andando em cima do muro. Você que é adventista, que não está obedecendo o sábado corretamente como está na Bíblia, poderá pular para o outro lado. Porque para nós estar corretamente no dia da perseguição, ao lado de Deus, ao lado da verdade, nós precisamos viver ela agora. Porque se deixar para viver na hora, nós não temos condições. Nós precisamos estar preparados. Não é preparar, é estar pronto, convicto de que está aqui na nossa mente. A obediência a Deus tem que estar aqui na nossa mente. Eu não vou desrespeitar, eu não vou desobedecer, fazer que nem os 3 rapazes lá na fornalha ardente. Eles disseram para o rei, ó rei, se Deus quiser, Ele nos salva das fornalhas ardentes e da tua mão, rei. Mas se Deus não quiser, fica sabendo que nós não vamos adorar sua imagem. Você tem que ter essa decisão. Mas eles tiveram essa decisão por quê? Porque eles, lá onde eles moravam, na terra de Canaã, lá em Jerusalém, eles já eram homens preparados. Eles eram convictos do que eles não desobedeceriam a Deus. E nos últimos dias vai acontecer a mesma coisa. Porque Jesus vai voltar depois de todas essas coisas. Ele está voltando. Ele está voltando. E nós precisamos estar preparados. E o preparo é este aqui que eu li para vocês. Todos nesses 5 versículos que eu li, está o preparo de um cristão para vencer as dificuldades nos últimos dias. Se você não estiver preparado, você vai pular para o outro lado, o lado do inimigo. Mais um lembrete que eu quero dar para vocês. Vocês sabem quantos judeus que estavam lá em Jerusalém, que Nabucodonosor trouxe para a Babilônia? Não trouxe só 4, que nem diz, que eles escolheram lá, Daniel e seus companheiros. 4, não foi só 4, não. E no dia que o rei obrigou todos a adorar a imagem,
Os outros judeus que tinham vindo junto com Daniel, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam de joelho lá, estavam prostrados lá. Não era só 3, não, e nem 4, eram muitos. Mas só 3 não adorou a imagem. Não prostrou, só 3. E o resto? Estava onde? Por isso que nós temos que ter cuidado com a obediência hoje. Porque na hora nós pulamos para o outro lado. Espero que isso nos ajude para que nós possamos entender a palavra de Deus, guardar em nosso coração e esperar a volta do Senhor. Se você gostou desse tema, dá o seu joinha, compartilhe e também inscreva-se no canal, que vai daqui a pouco está